Olá! Estou fazendo esse vídeo simplesmente porque eu amo história. A área de história sempre me interessou desde que eu era pequeno. Tanto que eu quero fazer história quando eu passar no vestibular. Porém, a maior parte dos canais do YouTube que você vê de história, principalmente os mais acessíveis para menores de idade, são, em geral, pró-monarquia, pró-império. Ou seja, eu tô fazendo esse vídeo numa perspectiva de alguém que foi ensinado essas coisas, de ser pró-império, e que por isso era monarquista quando era pequeno, né? Mas então, vamos lá. Eu estou fazendo esse vídeo para desmentir o mito da boa era imperial, sobre como foi uma tragédia o fim do império, e sobre como tudo era melhor, sobre como antigamente tudo era melhor, os valores eram melhores e tava tudo bem, sabe? Que a sociedade foi corrompida, que é o que falam. E que se o Império tivesse continuado, estaria tudo melhor, né? É o que dizem. Mas a verdade é que o Brasil Império impediu qualquer chance de desenvolvimento inicial que o Brasil podia ter. Ele não empoderou a burguesia, manteve os sistemas coloniais do Brasil e, obviamente, ainda manteve a escravidão. Enquanto quase todos os outros países das Américas tinham abolido a escravidão, ele manteve. O que é, convenhamos, um dos maiores crimes da humanidade. A escravidão que foi cometida pelos europeus no tráfico transatlântico. Você até pode falar, o Dom Pedro II era contra a escravidão. Por quê? Durante quase todo o seu reino, ele mal fez qualquer coisa para ajudar os escravos. Convenhamos, ele não podia simplesmente decretar que a escravidão estava acabada e pronta, porque não é assim que política funciona. Só que ele poderia ter feito muito mais do que ele fez para acabar com a escravidão. E, de qualquer forma, ele também era meio racista e elitista. Mas a gente vai ver isso depois. Mas eu vou deixar pra falar escravidão por último, porque é a maneira mais fácil de xingar o Império, porque obviamente é um absurdo. Mas vamos lá, a tese desse vídeo é simples. O Brasil Império foi uma merda, foi uma tragédia humanitária, social e econômica que impediu o crescimento do país por décadas. O racismo era, e ainda é, né, completamente ligado com a sociedade. Não havia uma democracia real e qualquer chance de industrialização que tinha era adiada, por quase o primeiro século de independência do país. Foi um período de estagnação que prendeu o país no sistema colonial. Mas é fácil demais xingar o Império, simplesmente por causa de suas falências morais. Então por isso eu vou ficar mais preso nos fatos e nas suas falhas sistemáticas. E também sobre como o Brasil Império encerrou qualquer chance que o Brasil tinha de se tornar uma potência logo de cara, com qualidade de vida para toda a população. Mas pra ficar claro, eu não gosto de como a nossa república é. Eu não gosto da maneira que ela foi estabelecida, eu não gosto das elites que ela representa, só que ela obviamente é superior ao Império. E ela foi melhor pro desenvolvimento do país do que o Império. Mas vamos, primeiramente, analisar as origens do Império e as suas raízes no sistema colonial português. Para entender a fundação do Império, é necessário entender, primeiramente, por que o Brasil ficou independente. Porque o que aconteceu foi, em 1808, quando Napoleão estava destruindo toda a Europa, eles invadiram Portugal, que era aliado à Inglaterra. Nisso, a família real portuguesa fugiu para o Brasil, mais especificamente para o Rio de Janeiro. Só que não foi simplesmente só a família real que fugiu. Todo o aparato estatal real foi com eles. Mais de milhares de pessoas foram para o Rio de Janeiro. E assim, foi muito fortalecida a elite local brasileira. Ainda não havia o conceito de Brasil, né? Não existiam brasileiros. Só que você consegue me entender o que eu tô querendo dizer, né? Mas depois do Brasil ser elevado a reino, uma parte integral do reino ao invés de colônia, com a capital até mesmo no Rio de Janeiro, tendo mais soberania própria, isso fez com que as elites portuguesas ficassem putas. E elas quisessem que o Brasil voltasse a virar colônia, porque depois que o Napoleão caiu, Portugal estava completamente destruída. Então eles queriam reconstruir Portugal, transformando o Brasil em colônia de novo para extrair todos os recursos para Portugal se reconstruir, demandando o retorno do Dom João VI e do aparato estatal e transformando o Brasil numa colônia de novo, enfraquecendo muito a elite local, colonial, escravista, agricultora, o que fez com que ela se rebelasse, botando Dom Pedro I, filho do Dom João VI, português e membro da família real de Bragança, a família real portuguesa no poder, garantindo a permanência do sistema colonial português no país, o que manteve a escravidão, os latifúndios
e toda a elite colonial latifundiária. Então, a independência brasileira foi um pacto entre as elites locais e a elite portuguesa, os nobres portugueses que estavam aqui no Brasil, como Dom Pedro I, para a independência. Então, o Império ele manteve o sistema colonial da colônia. Então, o Brasil foi o único país das Américas que não conquistou sua independência por causa de uma revolução ou algo assim, sem contar o Canadá. O Canadá também é um absurdo. Mas, tipo, o Brasil não teve uma revolução que derrubou o sistema colonial, mas sim uma independência que manteve o país em um sistema atrasado, colonial, escravista e agricultor. E extremamente classista e racista, com uma monarquia absolutista. Assim, o país permaneceu, para uma boa parte da população, como simplesmente uma colônia. A vida não mudou. A vida continuou uma merda. Continuou parecendo de como era na colônia. A única diferença é que agora a elite que comandava eles se dizia brasileira, ao invés de portuguesa. Então sendo agora uma colônia das elites nacionais. Então logo de cara, o Império, ele impediu com que instituições nacionais, democrático-burguesas, fossem fundadas, não abolindo a escravidão, que é algo essencial para o desenvolvimento econômico de um país, para a industrialização e também a aberração moral que ela é, que atrasava completamente a industrialização, mantendo o país em um sistema agrário com elites aristocráticas. Assim, o país ter começado como um império, com uma estrutura colonial, aristocrática e absolutista, impediu que qualquer grande avanço fosse alcançado durante toda a sua existência, pois estava já enraizado dentro dele esses defeitos. É muito irônico que no hino do Império, eles falam sobre como a liberdade já raiou no horizonte do Brasil. Só que, convenhamos, quase nada mudou pro povo e pros escravos, só piorou, porque o período em que mais tiveram importações de escravos pro Brasil foi logo depois da independência, em que eles começaram a importar muitos escravos. Então, né, pra maior parte das pessoas a vida piorou depois da independência. Eu não tô falando que o Brasil não era pra ter ficado independente, tá? Pelo amor de Deus. O que eu tô falando é que a independência feita por uma elite aristocrática foi uma merda pro país, tá? Essa é a tese dessa parte. O Império foi fundado por uma elite aristocrática que manteve o país preso em um sistema colonial durante toda a existência do Império. Então, pra você derrubar um estado aristocrático, para fundar um estado burguês, pro avanço nacional, era necessário a queda do Império. O Império não era reformável. Mas agora, vamos para a próxima parte. Bom, com a sua independência, era esperado que o país fosse buscar suprir as demandas por recursos manufaturados através de indústrias nacionais, do desenvolvimento de indústrias naturais, certo? Isso rapidamente mostrou não ser o caso, pois como eu já destaquei no último capítulo inteiro, o Brasil era comandado por elites coloniais, aristocráticas, latifundiárias e escravistas. Então qual era o modelo econômico que elas queriam? Elas queriam que o Brasil fosse a fazenda do mundo, onde eles usavam seus escravos, seus latifúndios, para produzir bens de consumo como cacau, café, açúcar, fumo, algodão, coisas assim para exportar para o resto do mundo. E todo o resto, todos os bens manufaturados, eles importavam. Agora, em retrospectiva, fica óbvio que isso ia ferrar o país por completo. Isso aniquilou qualquer chance que tinha do país se industrializar. Porque a agricultura era muito importante no Brasil. Como diz o trecho aqui do A Economia Brasileira no Império, 1822 a 1889. Quando o Brasil alcançou a independência, o setor primário certamente respondia por grande parte do produto interno e das exportações, com predominância da agropecuária. A agropecuária dominava por completo a economia brasileira, e com todo esse modelo de só exportar coisa e importar o resto, de exportar bens agrários e importar bens manufaturados, a industrialização era impedida. E também a industrialização era impedida pela escravidão, pois a escravidão impede que uma classe trabalhadora assalariada que, 1, consome produtos e 2, produz produtos que ela mesma vai consumir, que é algo essencial para a industrialização e para o capitalismo, como eu falo um pouco no vídeo sobre as origens do capitalismo, sobre a necessidade da aparição da classe trabalhadora. Com a escravidão, a classe trabalhadora era muito limitada, ela não tinha muita presença, principalmente num país que nem o Brasil, onde na sua independência, aproximadamente 50% das pessoas eram escravas. Esse era o nível.
E além disso, o Brasil tinha se tornado completamente dependente do Reino Unido para suas importações, através de vários acordos comerciais que foram travados no início da sua independência, o que impedia com que qualquer indústria nacional fosse criada. Como diz o Ibn, o fato é que, deixando de lado as exageradas referências ao desenvolvimento da indústria siderúrgica em Minas Gerais, não existiam as condições para que houvesse oferta doméstica relevante para competir com as importações. Então a elite nacional, ela não queria soberania própria, ela queria lucros. Esses eram os interesses da classe do império. A monarquia representava os latifundiários, ela não representava o povo, ela não representava os burgueses, ela não representava os intelectuais, ela representava os latifundiários. Então, para elas, era mais conveniente exportar os bens agrários e importar todo o resto. Uma dinâmica que não leva um país para o sucesso, pelo amor de Deus. E de qualquer forma, essa dinâmica requeria mão de obra escrava, pois era muito difícil você fazer alguém trabalhar nas suas terras por você, em troca de um salário horrível. Sendo que os escravos nem recebiam salário, né? Como eu já disse, a escravidão impedia a tão necessária industrialização brasileira, além de, obviamente, ser um dos maiores crimes da humanidade. Mas em suma, a economia agrária imperial, além de impedir o desenvolvimento real e manter a escravidão, era estupidamente ineficiente e, além disso, quase todos os lucros eram gozados por uma elite minúscula, enquanto a maior parte da população vivia na pobreza, como é destacado no seguinte trecho do artigo que eu já citei algumas vezes. O intervalo amplo para a taxa de crescimento anual do PIB per capita entre 0,2% e 0,5% para o período imperial poderia ser adaptado como conjectura razoável, com base nas evidências que sugerem importantes diferenças regionais. O Nordeste deve ter apresentado taxa de crescimento próxima a zero, ou ligeiramente negativa, entre 1822 e 1850, algum crescimento entre 1850 e o início dos anos 70, e taxa provavelmente negativa entre 1875 e 1889. O Norte cresceu a taxas elevadas, da ordem de talvez 4% ao ano per capita, entre 1850 e 1889, mas sua participação na população total era pequena, de ordem de 3%. O sul do Brasil teria tido crescimento per capita ligeiramente positivo, e a renda da região cafeeira talvez tenha crescido a uma taxa de longo prazo de 1,5% a 2% per capita, que, com ponderação de cerca de 41%, teria contribuído para um crescimento per capita global de talvez 0,6% a 0,8%. A queda, durante parte do período de renda per capita do Nordeste, ainda com 42% da população em 1890, pode ter reduzido esta taxa para cerca da metade. Uma taxa de crescimento para a economia como um todo de 0,3% ou até 0,4% ao ano para o período imperial como um todo parece plausível. Em suma, a economia não cresceu muito durante a época imperial, e de qualquer forma, o PIB per capita cresceu muito pouco. E também, só para informar, o PIB per capita é uma péssima medida para medir a riqueza das pessoas, de uma população de um país. Porque se tiver uma pessoa com 1 bilhão e 100 pessoas com nada, vai parecer que tem muito mais dinheiro para todo mundo do que tem, né? Pelo amor de Deus. Então, o Império, ele mal apresentou crescimento econômico, ele não se industrializou e permaneceu estagnado por toda a sua existência. A não ser nos últimos 5 anos. Ele apresentou um pouco de crescimento nos 5 anos, tá? Mas isso também fica óbvio olhando a taxa de analfabetismo do país em 1872, quando teve o primeiro censo demográfico, como é possível ver nesse mapa. E mostra aqui que a taxa nacional era de 82% de analfabetismo. Cara, eu olhei vários dados diferentes de vários lugares. Sempre algum lugar dava uma diferença assim no número. Alguns falavam 82, 85, 88, então eu só vou falar 85. Então tá, 85% das pessoas eram analfabetas. Não dá pra ver nesse mapa. E também nesse gráfico daqui, que eu vi em um outro artigo, que se chama Processo Histórico do Analfabetismo no Brasil, 1500 a 1945. Que é de um jornal feito pela Universidade da PUC do Paraná. Ah, e eu também quero destacar aqui uma coisa. Você percebeu? Tinha 1.500.000
e 500 mil escravos. 1.500 sabiam ler. Assim, nesse mesmo período de 1870, na Inglaterra, o país mais industrializado do planeta até então, ele estava investindo fortemente na educação, tinha começado a ter educação pública e tinha uma taxa de analfabetismo de 25%. Eu tirei isso do Mises Brasil, tá? Então não leve como pura verdade. Então, em suma, a economia do Brasil Império era ineficiente, brutal, escravista, agrária, estupidamente desigual e estagnante. A industrialização brasileira foi adiada durante toda a existência do Império. Bom, as pessoas amam elogiar tanto Dom Pedro II sobre como ele era um intelectual incrível, um ótimo monarca e blá blá blá. Porém, quando vemos a sua vida com calma, podemos perceber que ele era simplesmente uma cadela dos latifundiários, os proprietários de terra. Ele somente mantinha o status quo. Amam falar sobre como ele era contra a escravidão, mas, convenhamos, ele poderia ter feito muito mais do que ele fez para abolir a escravidão. Tanto que foi a filha dele que aboliu. Também falam sobre como ele era um mega intelectual, que ele foi uma das primeiras pessoas a testar o telefone, que ele era respeitado no mundo todo e coisa do tipo. Só que, vamos lá. Outras pessoas no Brasil, a população geral, tinha acesso ao telefone, tinha acesso à eletricidade, tinha acesso a todas essas modernidades que ele gozava. Não, a população não vivia bem e estava atrasada, estava presa no passado, enquanto o imperador ia lá e ficava se divertindo. E também, vamos lá, por que o Dom Pedro II e I tinham o direito de ser monarcas? Sinceramente, convenhamos. Por quê? O que eles têm de diferente da gente? Você tá falando que tem gente que é superior a outras? Que não. Não existe gente superior a outra. E, tipo, você pode até falar, mas o monarca bem preparado, que ele sabe guiar a nação. Cara, por que tem que ser de uma única família? Porque não nessa lógica, tá? Porque eu não concordo com essa lógica, mas tipo, por que tem que ser da mesma família, sabe? Não eleger a pessoa mais bem preparada? Nessa lógica seria sim, o melhor. Essa lógica tecnocrata. E também, você não precisa ser estupidamente bem estudado para fazer um governo bom. Tem o governo Lula. Então, sinceramente, por que tem pessoas que são superiores às outras? Não faz sentido. Somos todos iguais. Somos todos humanos. Não importa onde você nasceu, a sua raça, etnia, gênero, crença, qualquer coisa. Não tem nada que nos diferencia no nível fundamental. Então termos um líder hereditário que está lá porque sim é muito ridículo. É ridículo um cara riquinho ficar se chamando de príncipe e pretendente do trono, simplesmente porque ele nasceu em uma família de nome. Por mais que eu não concorde 100% com a ideia, esse é um claro exemplo da noção do Gessé Souza, sobre como as classes sociais podem ser relacionadas com as famílias das pessoas. Noção que ele apresenta em um livro que eu tô lendo aqui dele. Chamado Como o Racismo Construiu o Brasil, que ele fala muito sobre esse papo de classe social e família nas primeiras páginas. E por falar em racismo, né? O Dom Pedro II era racista, tá? Ele promoveu uma apresentação de um zoológico humano, em que eles sequestraram indígenas nativos e expuseram eles como seres inferiores comparados aos outros. Você vai falar que isso não é racista? Pelo amor de Deus. E também, só pra finalizar essa parte, digamos que o Dom Pedro II fosse o melhor imperador da galáxia. Que ele fosse incrível. Eventualmente ele vai morrer. O que impede que o herdeiro seja uma merda? Nada. Todas as monarquias têm esse problema. A escravidão. O que tem pra falar? Sinceramente, a escravidão é um crime tão horrendo. É uma instituição que tá tão ligada ainda dentro do Brasil. O Império, depois de libertar os escravos, não corrigiu. Ele não fez coisas pra ajudar a tentar corrigir essas injustiças históricas contra as pessoas negras. Eles só deixaram eles pra lá e foda-se. Boa sorte, sabe? Não dizendo que a República fez algo assim, a República também não fez. Mas o Império também não fez. E tipo, você pode falar que a família real não gostava da escravidão, mas ele manteve ela por quase todo o seu reino. Por todo o seu reino a não ser um ano. E tipo, o Império aboliu a escravidão. Ele só aboliu porque ele queria se salvar, porque tava claro que o Império tava no fim de sua vida.
em 1888. Então eles aboliram a escravidão para tentar se salvar. E se não precisasse, eles teriam continuado com a escravidão até o século XX, né? Pelo amor de Deus. A escravidão brasileira foi um dos maiores crimes feitos por esse país, que roubou mais de 4 milhões de pessoas de suas casas na África. Numa jornada em que muitos morriam para, então, chegarem em um lugar para trabalharem pelo resto da vida, forçadamente sendo torturados e humilhados dia a dia. Tudo isso enquanto a monarquia deixava. Se a monarquia fosse minimamente boa, ela teria feito tudo que ela conseguisse para impedir que isso aconteça. Sinceramente, o que mais tem a ser dito? A monarquia lucrou com a escravidão. Ela se manteve com a escravidão. Ela ficou no poder por causa da escravidão. Eles tinham até o apoio do Reino Unido para abolir a escravidão. O Reino Unido ficava fazendo pressão neles e eles não. Tanto que tem um papo da lei de inglês ver, que a Inglaterra tinha forçado o Brasil a parar de traficar escravos, só que o Brasil continuou. É nesse ponto, sabe? Da vontade da monarquia de manter a escravidão. Porque a monarquia, como eu já disse, ela representa os interesses aristocratas. Por isso que a escravidão continuou por todo esse tempo. Porque o Dom Pedro II era o imperador dos aristocratas. Ele representava os interesses da aristocracia. Então o império era completamente ligado à escravidão. E é esse é o fim do vídeo. Uou! Em suma, a nostalgia pelo Brasil Império vem de uma insatisfação com o estado atual das coisas, o que é algo muito válido. Mas pelo amor de Deus, a solução não é restaurar uma monarquia com um velho que acredita que as mudanças climáticas são papo de ecoterroristas. Esse é o cara que é o pretendente ao trono. Mas é isso. Uou. É isso que eu queria falar por hoje. Se inscreve no canal, tem uma série fazendo semanalmente, ou sei lá. Então valeu, tchau, tchau.